Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Ecom, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Ecom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Ecom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais. Eu sou Juliana Couto. E eu sou a Priscila Viana. E hoje vamos falar com o Diego Paulino, que é gerente de e-commerce da Unijet. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com a gente, né? É isso, é um prazerzaço aí. É super legal porque a gente vai falar agora de indústria no e-commerce, né? Sim. Fala que é uma coisa que muita gente tem curiosidade. E além da sua bagagem toda aí em e-commerces, em tech, né? Passou por tudo, né? Tudo, Passou por cosmético, por fornecedor, por tecnologia. tudo, né? Por tudo um pouco. E como que começou isso? Conta pra gente, assim. Lá uma mini bio sua aí, um pouquinho. Resume um pouquinho a carreira. Bom, eu comecei minha carreira profissional na área de vendas. Eu era representante comercial. Olha. Trabalhava no Bom Retiro ali, atendendo as confecções ali. E aí eu comecei a querer buscar faculdade. Eu iniciei lá atrás faculdade de Direito. Fiz 4 anos, aí eu desisti. Nossa, beirando o final, você desistiu. E aí eu falei, não, vou trabalhar com vendas. Aí fui trabalhar com vendas. Aí fui buscar uma faculdade que me trouxesse ali algo relacionado a vendas, comunicação, que eu sempre gostei muito. E aí comecei a trabalhar com vendas e aí conheci o e-commerce, né? Tive contato ali na faculdade, eu comecei publicidade e propaganda. E aí eu conheci ali o e-commerce, né? Aí... Gente, quantos publicitários não vão para e-commerce, né? Aqui a gente tem entrevistado tantos gerentes de e-commerce, de head de e-commerce, diretores de e-commerce, executivos mesmo dessa área, formados em publicidade. E naquela época, qual era o e-commerce que tipo... Como que você surgiu ali? Então, na verdade, assim, foi um projeto da faculdade que eu tinha que montar uma loja virtual, né? E aí, assim, como eu nunca fui muito ligado com isso no começo, e aí eu falei, pô, legal. Aí comecei a entrar no projeto ali, me aprofundar, etc. Aí eu falei, pô, gostei disso aí. Gostei desse negócio. E aí comecei a estudar, pesquisar, me aprofundar. E aí eu encontrei um curso da Impacta, né, na época era top, assim, né? E aí eu fiz o curso de gerente e supervisor de e-commerce lá. Aí no meio do curso eu conheci um dono de uma empresa lá no Tatuapé de lojas de produtos naturais. E aí ele falou pra mim, você tá fazendo curso de e-commerce? Ele falou, eu quero montar uma loja virtual, você desenvolve pra mim? Eu falei, mas eu comecei agora, né? Ele falou, não tem problema, aplica tudo que você tá aprendendo e vambora. E aí eu falei, vambora. E aí comecei a buscar plataforma, buscar RP, e aí montei a loja, montei a operação, contratei gente, me aprofundei em marketing, tive que fazer curso e etc. E aí foi assim, aí trabalhei com ele 2 anos. A gente chegou no ponto de equilíbrio ali mais ou menos uns 7, 8 meses. Foi bem rápido, porque o nosso custo, como ele já tinha toda a estrutura física já da loja, a gente só pegou um puxadinho lá da loja física e montou o e-commerce. Então o nosso custo operacional não era alto, né? Então a gente encontrou o ponto de equilíbrio ali com 6, 7 meses e aí foi só sucesso, assim, até 2 anos.
E aí ele tava indo mal com a loja física. E o que tava sustentando a loja física era o e-commerce. E aí ele resolveu desistir. Aí eu cheguei em 2 anos com quase 200 mil de faturamento. E naquela época era super, né, Nossa, relevante. Era top. Assim, 200 mil de faturamento no e-commerce, sem uma marca desconhecida, sem nada. Sim, assim, é top. Sem grandes investimentos, sem marketing. Quase nada assim, de investimento, né? Eu tinha, acho que, nem lembro agora quanto que era, mas era muito pouquinho, assim. E aí era tudo no orgânico, né? Com a ajuda de amigos, especialistas em SEO, etc. E aí ele chegou pra mim um dia, numa segunda-feira, e ele falou, a gente vai encerrar. Eu falei, como assim? A gente vai encerrar. Não tô bem, eu vou voltar. Ele era gerente bancário. E aí ele falou, vou voltar pro que eu faço, né? Essa área aí não é pra mim, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí desliguei todo mundo e acho que fiquei por mais um mês pra desligar todo mundo, fazer a rescisão de todo mundo. E aí... Mas foi a grande escola sua, né? Porque eu falo, grande, porque eu fiz nem tudo. compara com os cursos que você fez, Não, eu falo, na prática, bater na cabeça, dando a cara no chão, que exatamente. A gente aprende. Eu sem conhecer nada, assim, como que vai fazer uma integração entre plataforma e e-commerce e ERP, assim, sem saber, sabe? O que é integração, sabe? Tipo, era mais ou menos assim. Foi ótimo, e aí foi eu uma fui bagagem na loucura, grande. E aí eu fui, assim, tudo na minha vida sempre foi muito, tipo, eu nunca... Falar, não sei aqui, não vou fazer, porque... Não, vou e faço. Se der errado, deu. Se não deu, então vai dar certo. Quando a gente, a chance é praticamente a mesma. É isso aí, é 50-50, né? Então, assim, e aí deu muito certo, assim, eu gostei muito. E aí eu senti uma necessidade de me aprofundar mais em marketing, né? Porque, assim, eu fiquei muito no operacional ali, expedição, casa de produto, etc. E aí eu falei, não, vou me especializar em marketing. Aí eu fui fazer um curso, aí fui trabalhar numa agência. Também eu acho que é uma coisa que a pessoa aprende muito, né? Quando eu vejo gestor de e-commerce que teve passagem em agência, aprende bastante. Aprende, porque você pega várias... contas de vários tipos, nichos, vários segmentos. Coloca na prática. Eu tinha tudo, assim, eu tinha desde produtos eróticos até, móveis, assim, tipo, uns negócios, tipo, uma loucura, assim, tipo, moda, cosmético, tudo que você imagina, produto, suplemento, tudo, assim, né? Então, é uma loucura. E aí eu fui trabalhar em agência, cuidando de algumas contas. Aí eu trabalhava lá tanto no estratégico, então assim, o cliente entrava, né? E aí eu era tipo um gerente de contas, né? Então eu cuidava ali, ajudava a desenvolver toda a parte estratégica. Então o que você vai fazer, como vai fazer, quanto você vai investir, etc. E aí eu ficava responsável por toda a parte de reporte pro cliente semanal, né? Então montava relatório, etc. E me ajudou muito, porque deu uma visão muito mais analítica do que eu tinha, para poder entender KPIs, né? O que faz sentido, né? Explicar pro cliente o que é um ROI para ele, porque muita gente não sabe, né? Muita gente fala, de ROI, as pessoas nem sabem. Até isso, além de segmentos diferentes, você pega tamanhos diferentes de cliente, né? E mentalidade diferente. Sim. Às vezes maturidades diferentes, porque às vezes o cliente é enorme, mas ele está começando com e-commerce naquele momento. É isso. Às vezes você acha que uma empresa grande, ela é super madura, e não é. Às vezes tem um cara ali que começou o e-commerce agora, que ele é super mais maduro do que o cara que é gigantesco. Né? Então, mas foi muito... Com certeza você surpreendeu várias vezes, né? Foi uma escola muito boa pra mim, assim. E aí eu saí dessa agência pra ir pra uma agência um pouco maior, na época. Hoje ela é gigante. E aí lá eu peguei contas muito grandes, né? Lá peguei Bematec, peguei Logitech, peguei Madeiro, Avan... Então, assim, peguei umas contas muito grandes lá. E aí, assim, a régua subiu, né? Porque aí, assim, aí a gente tava falando... Na época, o Google tava lançando um produto que era a mensuração de visitas na loja física com as campanhas de mídia, né? Então, assim, a gente começava a implantar e, assim, mensurava pro cliente. Esse cliente aqui, ele visitou só a sua loja, mas ele já foi impactado com anúncios... Então, assim, você começava a traçar ali uma jornada, né? Muito interessante, assim. E aí o CEO de lá, ele era, assim, né, um cara fantástico. Eu falo que a minha vida profissional se divide antes e depois dessa agência. Que demais. Olha que bacana, né? E nada como uma liderança para inspirar e transformar a gente. E ele pegou um momento bem que, assim, que eu tava... pra casar, então assim, eu, né, novo ainda, e aí eu falei, ele falou,
foi um baita líder pra mim, assim, é um exemplo. E aí até hoje, assim, eu falo com ele, a gente se conversa. Mentor, né? Ele é. E foi muito legal, assim. E aí depois eu fui trabalhar em operações, né? Aí trabalhei em motopeça, depois fui pra cosmético, e aí foi. Que legal. Você passou na sala online, né, de cosméticos, você comentou. Foi desafiador pra você, assim? É um universo tão, não sei, feminino, sei lá, tipo... No começo, assim, é uma loucura, assim, entender, né, produtos pra mulher, assim, né, e... se entender tipo de cabelo, curvatura de cabelo, se tem tintura ou não, né? Se tem tratamento ou não, sei o que, qual produto. Esse cabelo foi pintado, então você tem que usar esse produto aqui, isso aqui. Assim, no início foi, assim, o mais difícil foi isso, né? Eu entrar mesmo para entender e, assim, é uma indústria, né? Assim, só que lá tinha um facilitador que, assim, era uma indústria, mas, assim, a nossa operação era totalmente apartada. Então o e-commerce não tinha muito contato com a indústria. Né? Então, assim, toda a parte tecnológica, produto, era como se fosse uma outra empresa mesmo, né? Que compra e vende produto, mais ou menos assim. Quase como se fosse um cliente online. Isso, exatamente. E tanto que o marketing, assim, a gente tinha um marketing próprio, separado. Né? Então, assim, todos os nossos fornecedores eram tudo a parte. É o que eu falo que, assim, eu acho que tem que ser assim, o modelo ideal é isso. Porque se você trabalha muito agregado com a indústria, você engessa muita coisa. Né? E você burocratiza muita coisa, talvez, também. Eu acho que tem que estar muito madura a indústria para conseguir agrupar tudo. Porque senão fica um conflito de interesse ali internamente entre, por exemplo, awareness e conversão. Quais são as ações que você vai fazer para awareness, né? Branding e conversão. Se, por exemplo, a verba é junta, isso é muito conflitante assim, no dia a dia. Né? Então, assim, eu acho que o e-commerce, pelo menos, ele precisa ter essas verbas, por exemplo, estratégias apartadas. Sim. A estratégia de conversão, de e-commerce e tal, é diferente de uma estratégia de awareness, de aumentar engajamento em redes sociais, de conhecimento de marca, de reconhecimento de marca. E eu vejo que, às vezes, algumas indústrias, quando elas juntam isso tudo num bolo só, e aí sempre tem uma perna que fica meio capenga. Aí puxa um pouco para um lado, puxa um pouco para o outro. É um cabo de guerra. Fica o tempo inteiro, né? Então eu acho que as que estão um pouco mais maduras e que entendem isso, ou é realmente bem apartado, e aí são times que trabalham separado mesmo, centros de curso separado, tudo separado. Ou então eles conseguem separar essa estratégia e a gente tem o mesmo objetivo macro, empresa, mas esse aqui é um pilar e esse aqui é um outro pilar. E os dois são importantes, as que agrupam, acho que são as gigantes, né? Você vai para uma Unilever, uma Nestlé, umas empresas mas muito entra lá consolidadas. Dentro, é clusterizado isso, exatamente. Né? A verba é clusterizada, a estratégia Você tem a verba de performance, você tem a verba de branding, né? Então, assim... Né, assim, é difícil, né, você fazer essa separação. É difícil, às vezes você entra com, sei lá, entra um diretor de marketing super persuasivo, e aí ele quer fazer uma baita de uma campanha, ele vai lá e gasta a verba de marketing inteira nessa campanha. Pronto, e aí? Não dá pra fazer mais nada. Aí não dá pra fazer awareness. Aí pega a verba de conversão e começa a fazer awareness. E aí, o seu objetivo de conversão não vem. Sim. Então, eu vejo isso muito, gente. Assim, eu que já, agora, na segunda indústria que eu estou, e aí acaba que não só na minha vivência, mas na conversa com outras pessoas que estão em indústria, né? E outros gestores. Assim, eu tive uma, assim, eu comecei a aprender um pouco sobre isso, porque assim, quando você trabalha com essas empresas maiores, você começa a vivenciar coisas que, assim, por exemplo, eles contratavam influenciadores e etc. para fazer, e assim, e eles faziam ações de brand, beleza, tá tudo certo. Só que assim, às vezes eles falavam assim, Diego, gera um cupom aí pra gente vender. Não vendia nada, zero. Eles acham que isso é ação de conversão e não é branding. Exatamente, e aí assim, aí eles contrataram uma cantora famosa aí pra fazer uma ação gigantesca, e aí gerei um cupom pra ela. Foi bem no carnaval, eles patrocinaram lá o Carnaval do Rio e etc. E aí
gerei o cupom e assim, aí eu mobilizei a equipe toda. Falei, vai bombar de cair pedido. Logística, vamos trabalhar. A gente tem que tomar muito cuidado. Né? Aí, todo mundo foi trabalhar. Hoje é o dia. Nada. Como assim? Falei, como assim, mano? Falei, olha o tamanho dessa pessoa. Nada. Nada. Zero. Tipo, acho que vendeu R$1.000. Mas hoje eu acho que a carteira de influenciadoras é muito dividida nas influenciadoras que realmente fazem branding da marca, que a gente estava até falando aqui antes no bastidor, e as que realmente que vendem, né? Que não necessariamente são maiores. Quando você pega, por exemplo, esse público do Big Brother, que sai, 10 milhões de seguidores. Gente, mas qual é o público que tá ali? Tem fit com o produto que você quer vender? Exatamente. Não, qual é o ticket médio elas que compra? Postam com o seu produto, aí você vai ver os comentários, é sobre a vida delas, é sobre... É isso que eles nem querem falam ver. nada do produto. É isso que eles querem ver. Né? E aí você até... Puxando um pouco para o Ninjet, que é te perguntar quais os desafios lá, como que foi, você entrou, já tinha e-commerce, porque eu ia te perguntar justamente do influenciador, né, que a gente tava falando disso. Que é uma novidade que você trouxe lá, né? Então assim, eles não trabalhavam lá, e aí assim, o e-commerce lá tava abandonado, né, porque assim... Fala um pouquinho até o que é o Ninjet. Boa. Bom, acho que tem gente que não conhece. Indústria do segmento de UD, né, utilidade doméstica, e assim, a gente tá no mercado, a indústria tá no mercado há 14 anos, e o e-commerce tem mais ou menos uns 3. Tá. Né? E assim, eles cresceram muito via marketplace, né? Então hoje a gente é uma das maiores lojas de UD, Mercado Livre, Shopee, etc. Eu ia perguntar qual, Mercado Livre deve ser. Mercado Livre é o 80%, aí vem Shopee. A gente já foi muito forte na Shein, mas agora acho que por causa da mudança de posicionamento deles ali pra voltar pra moda de novo, deu uma caída. Um pouco Eu tô entrando na Amazon agora. É super legal. Comecei na Amazon agora a fazer o FBA lá, então... Legal. E aí, assim... E a utilidades domésticas e o principal produto aí é o que eu falo que todas as mães adoram, que são os potes. É isso aí. Mãe adora um pote, né? Tipo aquele concorrente lá. Aquele concorrente lá. Aquele lá que você tem que denomina um produto, né? Que dura 20 anos, que a gente tava até falando sobre isso aqui, que por isso que a empresa quebra. O pote dura 50 anos, ninguém compra o novo. Ele tá no espólio do inventário, né? Exatamente. É verdade. Então, e as pessoas têm um apego, né, com pote, negócio de emprestar, devolver com mãe. De pote, né? Facilidade, né? E assim, agora, e essas indústrias agora estão começando a trabalhar mais a questão de design, para deixar mais legal, mais bonitinha a sua casa, né? Então, assim, e aí quando eu entrei lá, a indústria, o e-commerce estava muito, assim, abandonado. Por causa desse crescimento exponencial que teve de marketplace, então eles deixaram o e-commerce de lado. Mas eles já trabalhavam marketplace ou eram distribuidores que estavam como sellers dentro do marketplace? Não. A gente vendia dentro dos marketplaces lá. Já estava vendendo. Já. E, assim, lá é uma indústria, só que assim, o diretor lá, ele é bem antenado tecnologicamente, legal. Assim, né, com, né, tudo, assim, eu não tenho muitas dificuldades de vender algo, de fazer alguma mudança, ele sempre, assim, primeiro que ele confia, né, então assim, e aí segundo que ele é super antenado com as coisas, então assim, eu às vezes vou falar alguma coisa pra ele que ele, tipo, já sei, já vi, então assim... Ótimo, então, facilita o dia a dia, e ele não é né? novo, ele deve ter uns 60 anos mais ou menos, então assim, então é uma coisa... Pra mim foi meio espantoso, assim, porque geralmente você vê lá um senhor, né, você fala, putz... Mas uma cabeça boa, né? Uma cabeça bem boa, assim. Atualizado. Isso é bom pra empresa de forma geral. E aí eu entrei mais com o intuito de aumentar a rentabilidade da operação, né, porque assim, eu encontrei vários gargalos lá, vários problemas, e aí eu falei, não, a gente precisa rentabilizar isso. Você já tinha tido outras experiências em marketplace também, né? E aí você já traz essa bagagem aí na hora que você vê, quando a gente vai olhar os números ali, você começa a identificar várias coisinhas, né? Os números de marketplace é complicado. Porque assim, se não olhar no detalhe... você tem que ter uma equipe dedicada para fazer isso, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma equipe de pricing, a gente faz, não sou eu que faço o DRE, eu comecei a estruturar lá e aí depois a equipe de fiscal e custos assumiram isso. Então hoje não sou eu que faço. É até melhor porque assim, é uma análise imparcial.
Sim. Né? Então, assim, e aí... Mas eles devem te trazer alguns questionamentos e você também, quando você entrou, você apontou algumas melhorias já ali, né? De linha de DRE. A gente tem uma troca, assim, constante, né? Pra gente alinhar. Então, assim, por um lado é complicado, porque, assim, se eu quiser 5% de desconto a mais, eu preciso lutar, né? Tem que pedir permissão. Porque você tem que olhar toda a cadeia lá dentro da formação de preços, né? O que né? Esse produto aqui, ele tem ST, não tem? E aí a gente vai analisando todos os impactos. E aí, assim, só que por outro lado é muito bom, porque assim, hoje a gente vende produtos zero prejuízo. Que legal. Zero, assim, né? Então, assim, então a operação tá... Só dela ser azul, saudável. Tá no azul. E agora o meu foco é fazer crescer a operação de e-commerce e o meu televendas, que eu profissionalizei o televendas lá, que é um atacarejo. Que legal. Né? Então, e é interno de você? Você é o time lá dentro? Você usa alguma ferramenta de WhatsApp, alguma coisa? Sim, eu tenho um WhatsApp, eu faço venda WhatsApp, e-mail, telefone. Mas você usa um CRM de atendimento ou é direto no WhatsApp direto no Business? WhatsApp. Direto no WhatsApp. Embrionário, né? Começando, né? E aí, assim... Tá aí uma coisa que eu acho que vai te ajudar muito, né? Trazer uma ferramenta que melhore os processos. Eu tô dando uma cotada no mercado pra ver qual que é a melhor, qual que se encaixa mais ali. Não é nem por questão de custos ou não, é questão mesmo de entender ali... Perfil, exatamente, o que faz sentido. Porque tem... Hoje em dia, né? Assim, quando eu comecei lá atrás, não tinha essa imensidão de soluções, né? É verdade, gente. Mas sabe, eu falo, muita gente também não sai do lugar, às vezes vê que o público tem essa demanda de ter um atendimento pelo WhatsApp, quer comprar pelo WhatsApp, quer comprar pelo telefone, e o pessoal não faz, porque fala, porque tem que implementar a ferramenta, não sei o que lá. É isso. E aí pra você ver, um exemplo, vocês estão usando o WhatsApp Business e telefone mesmo, e atendendo esse cliente, né? E isso não é nada, assim, fora do normal, né? Você vai para uma rede de atacado, de varejo aí que a gente vê, a galera faturando 20, 30 milhões por mês no canal de televendas e usando exatamente o WhatsApp. Sim, ele representa 20, não, 30%, né? Eu acho que o problema das pessoas hoje, assim, é porque como você tem uma imensidão de soluções, as pessoas acham que são obrigadas a iniciar já super estruturada, tudo pronto, sabe? E assim, não, eu acho que o importante é você começar a sentir, entender, ver o que né, como que é, e aí você começa a implementar, e você vai com calma, buscar uma solução, né, ver a questão de custo, de tecnologia, se integra na sua plataforma, se não... Hoje, por exemplo, se a gente entra em contato com o WhatsApp, quero comprar pelo WhatsApp, como que vocês fazem? Como que o atendente atende, manda catálogo, como que é isso? Então, eu fiz um catálogo virtual, tem o catálogo do WhatsApp mesmo, né? E aí, assim, e é tudo humanizado, não tem nada de resposta automática, né? Eu detesto isso. Né? Então, assim, é tudo humanizado mesmo. Então, assim, eu fico ali acompanhando, óbvio, como é no WhatsApp, eu não tenho como saber as respostas, tempo disso, mas assim, eu fico muito acompanhando ali como dá. Mas o cliente escolhe ali no catálogo, ele fala, eu quero esse e esse produto. Isso, a gente manda o catálogo para ele, pro cliente, aí o cliente escolhe dentro daquele catálogo, aí ele devolve com a lista de SKUs, aí a gente tem um app, que é um app que os representantes usam, então a gente tem um pra gente. Que é integrado com o RP de vocês. Isso, é isso aí. E aí ele monta o orçamento lá no app, encaminha pro cliente, o cliente dá o ok, manda o link de pagamento e fechou. Ótimo, e já a gente funciona simples. Simples, é muito simples. É um canal que já funciona, já tem... Vende bem mais do que o meu e-commerce. Então, eu ia falar isso. Bem mais. Eu ia falar. Imagina que sem você fazer nada, já é assim. Imagina quando você conseguir monitorar os KPIs. Tempo de resposta, tom de voz, se tá atendendo bem, se tá atendendo ruim. De ativar o cliente, enviar promoções. Quando for uma compra sem fricção, né? Clicou no catálogo ali do WhatsApp, já comprou. Vai voar. É isso. É isso aí. Mas assim, é o que a gente tava falando, né? Eu acho só que assim, pra gente ter essa visão, você precisa iniciar, né? Precisa. E você precisa também se provar, né, ali dentro, tipo, uma questão de confiança, de resultado, né? Como que você vai sugerir uma coisa, sendo que você não sabe nem como que vai ser? E aí você vai começar a apresentar lá pra diretoria uma estrutura de curso lá, que você fala, eles falam, nem você sabe se vai dar certo. Então assim, mostra primeiro o resultado pra depois você pedir, né? Super legal. Eu também tenho essa filosofia.
Então, eu também. Assim, pra tudo foi assim. Eu não sou muito ligado a essas coisas de megas estruturas e ecossistemas gigantescos e, sabe? Mas é porque você começou pequeno, né? Como eu. Então a gente é muito cobrado no resultado. Então você... É um drive de sempre fazer mais com menos, né? Sempre fazer mais com menos e ficar no azul. Eu tenho pavor de ficar numa operação vermelha e tipo, eu trouxe os melhores fornecedores, e porque daí você não tem como remar. O que eu vou fazer? Vou sair desligando ferramenta? Vou sair desligando fornecedor pra poder ficar azul? É isso. Entendeu? Foi o que eu tive que fazer. É difícil. Quando eu entrei lá, assim, a gente tinha um monte de soluções, contratações, que eu comecei a olhar assim e falei, mano, não faz sentido isso, mano. Olha quanto que eu tô faturando, né? Por exemplo, se eu pegar só o meu e-commerce, se eu somar o quanto eu pagava de plataforma, agência de marketing e investimento em mídia, não dava o que eu tava faturando. Olha. Não dava. Não, quando é uma estratégia e você fala, não, eu tenho que fazer isso aqui, a curto prazo eu vou ficar no vermelho, mas a longo prazo eu vou ter esse ganho. É uma construção. Porque às vezes... Todo mundo assim, vai começar um e-commerce, gente. Às vezes você vai começar a ficar no vermelho nos primeiros meses. É importante ter um capital de giro, né? Mas quando é um negócio que você vê que a longo prazo não fecha a conta, não faz sentido nenhum, né? Sim. Não dá. E aí, assim, eu falei, meu, não dá. E assim, eu, por ter tido uma escola de performance, eu falei, não, eu preciso arrumar isso. E aí troquei plataforma, tirei agência, contratei freelance, aí depois o freelance não deu certo, aí eu toquei as campanhas de mídia, aí depois eu internalizei tudo, né? Aí eu já tinha um designer lá, a gente só contratou mais um pra ajudar ali, porque assim, querendo ou não, mídia demanda muito criativo, né? E aí assim, aí se você vai querer fazer mais e-mail marketing, aí você vai querer fazer mais, promoção, toda vez tem que trocar um banner da loja, aí você vai fazer campanha no WhatsApp, aí você tem que fazer... Meu, é muita coisa. É muita coisa. E o marketing, ele é teu par lá, ele não tá na tua estruturação. Não, ele é meu par. Teu par. Eu tenho a gerente do marketing, né? Que ela é uma parceirona, assim, a gente... geralmente tem uma rincha, né? Uma briga difícil, ali do marketing. Mas é saudável isso, gente, eu acho, sabia? Eu acho. E assim, lá a gente troca muito, assim, sabe? Ela me ajuda bastante, eu ajudo ela, então assim, a gente não tem esse ego, sabe? Tipo, não, o que um conquista é dos dois, né? E assim vai, né? Eu não sei, eu tenho uma visão meio de cabeça ali pensando no dono. Eu acho que tem que ter uma... Por exemplo, sei lá, comercial e operações. Eu acho que nunca pode responder pro mesmo gestor. Sim. Tem que bater de frente. Não tá vendendo porque o comercial não tá comprando certo, não tá vendendo porque a operação não tá executando direito. É isso aí. Tem que ter, eu acho que é uma rixa do bem ali, uma coisa que saudável, uma disputa, né? Que quem está ganhando é a empresa. É isso aí. Porque assim, por exemplo lá, o comercial tem um gerente, né? E assim, eu falei que o meu objetivo é eu começar a ter briga com o gerente do comercial. Porque assim, eu quero incomodar tanto que assim... Ele vai falar assim, não, como assim? Não, eu quero tomar conta disso, eu quero... Para esse louco, né? Mas é melhor então, isso. Então, assim, é uma disputa que você falou, assim, eu acho que nenhuma empresa se sustenta... a gente não trabalha em ONG, né? Então a gente precisa trazer receita, né? Então, assim, quando existe uma disputa sadia, né, com ética, lealdade, respeito, então assim, eu acho que não tem problema, é até legal o que você falou. A empresa só sai ganhando? Só ganha, né? Como que vocês trabalham hoje? Você falou mesmo que você tá com umas análises de pricing, competitividade. Isso. Como que vocês trabalham hoje, principalmente nos marketplaces, que provavelmente tem clientes de vocês como sellers dentro do marketplace? Sim. E aí já deve ter esse negócio um pouco com o comercial. Como que vocês garantem que vocês são competitivos, mas também vocês não puxam o mercado para baixo e acompanham esse pricing? Como que é isso? Assim? Olha, esse assunto de preço é difícil, né? Porque assim, Por isso que eu te perguntei. Assim, a gente tem, dentro da nossa empresa, são duas empresas. Eu tenho a Uninjet, né, que eu sou da loja Uninjet, que é do e-commerce e marketplace, só que eu tenho uma outra marca, que eu também vendo em marketplace, que não é o mesmo nome. Que é como se você fosse um distribuidor Exato. De você mesmo. Eu compro da Uninjet... E eu vendo por esse... É uma distribuidora, né? A gente abriu o KNAI de distribuição. Tá. E aí, assim...
Mas todo mundo já sabe, né? Os nossos clientes já sabem. Claro, né? Não tem segredo. Só que assim, a gente tem um problema gravíssimo que assim, os clientes nossos, mas assim, muita gente que vende marketplace não faz a mínima ideia do preço que tem que pôr para vender. Não sabe. Não sabe o preço. Porque assim, eu sei o quanto que eu vendo, e eu sei o quanto que o cara tá vendendo, e eu sei a comissão que é, eu sei a taxa fixa que é, eu sei o frete que é. Tem gente que você fala, gente, o cara tá perdendo muito dinheiro. Por que fazendo isso? Muito dinheiro. E assim, mas, gente, vamos ser sinceros, tem empresário que vende o almoço para pagar a janta. É isso. A empresa. A realidade da maioria dos empresários do Brasil é essa. Eu acho que assim, eles trabalham mais com essa questão assim, enganatória, né? De tipo assim, tá entrando dinheiro aqui, putz, tô faturando 100 pau. Beleza, aí eu tiro aqui pra pagar minhas contas, o quê? Entra 100, gasta 100, entra 100, gasta 100. E assim ele vive, ele nunca pode parar a empresa. Assim, se entra 100 e ele gasta 100, tá bom. Mas eu acho que entra 100 e ele gasta 150. Pode ser também. Porque assim, eu vejo assim, a gente chegou a desligar alguns clientes mesmo, que compravam milhões com a gente, por causa de preço. Porque eles estavam assim, tem um cliente que ele é do segmento de ferramenta, e assim, ele tava destruindo o mercado. Né? Ele destruiu, na verdade, porque assim, a gente tem um produto chave que é a caixas organizadoras. Ah, que legal. E assim, a nossa caixa hoje é a mais vendida no mercado. Se você coloca lá caixa organizadora em qualquer canal, aparece a nossa primeiro. E assim, é muito forte. É só plástico? Só plástico. E aí, assim, ele comprava, assim, ele destruiu, assim, pra você ter ideia, a gente chegou a começar a vender, lá atrás, né, eu nem tava na empresa, a 70, 80 reais. Hoje, a gente, pra vender a 50 é uma luta. Sim. Então, assim, e aí, assim, ele comprava e ele vendia 40 e pouco, 30 e pouco, sabe? Praticamente o preço de custo. Às vezes até baixo. Por quê? Porque como ele vendia outros produtos, ele usava o nosso produto como um chamariz. Sim, era o boi de piranha dele. O mercado. E aí ele ganhava, assim, ele falava, vou perder, sei lá, 5 reais aqui, 10 reais, mas eu vou ganhar 100, porque eu vou vender uma ferramenta ali, que é um ticket bem mais alto. E aí, assim, o diretor viu, antes de eu entrar já teve esse atrito, e aí eu comecei a mostrar pra ele alguns anúncios em Shein, Shopee, que o cara tava fazendo, aí ele foi e falou, não, então a partir de hoje a gente não fornece mais pra ele. Porque o problema é porque não é só um cara fazendo, né? Porque ele faz, aí o robô de todo mundo, ou então as próprias pessoas vão lá e puxam pra baixo, né? Porque você começa a não vender, você começa a baixar faz uma super estratégia ali de branding, de posicionamento de produto pra chegar num ticket alto ali e tal. Você mesmo que tá num mercado mais de luxo, assim, e aí o cara joga lá pra baixo. Exatamente. E assim, é difícil você não tem um controle, assim, do quanto que o cara vende. Não tem, assim, porque assim... Ele comprou o produto, como que você vai obrigar o cara a vender? Não dá. Ele comprou, ele pagou, tá tudo certo. Ele vende legal. O que ele quer. O que a gente fica fazendo corta faturamento, conversa, não dá mais bonificação que você dava. Mas aí, com isso, você diminui seu sellout, tem que ter uma estratégia amarrada dentro, né? Mas eu vejo muito cara grande, inclusive, às vezes distribuidores grandes que fazem isso, meio que nem a Ju tá falando, assim. Às vezes o cara, por exemplo, precisa fazer caixa. Aí ele sabe que, por exemplo, a sua caixa organizadora é um produto que tem muita demanda. Sim. Ele sabe que se ele abaixar, ele vai fazer o caixa que ele precisa, vai entrar o dinheiro. Exatamente. Pode ser isso. Ou então, realmente pode ser uma estratégia. E aí eles fazem muito de produto encalhado, né? Que você nunca sabe também. É o que o meu diretor às vezes fala pra mim assim, por que esse cara tá vendendo? Fala, vamos entender. Esquece, cara. Assim, porque é difícil de entender. Não dá pra você entender, assim. Às vezes o cara tá lá com X mil reais de produto parado lá, ele fala assim, vou botar a 10 reais aqui só pra vender, liberar estoque aqui pra eu trazer mais. Então é difícil você saber, assim, o que tá acontecendo, né? Então eu sempre falo assim, olha o seu, trabalha com o seu. Mas o cara tá vendendo a tanto. Quanto que é a sua margem pra você ganhar dinheiro? É essa? Você vai vender menos? Vai. Mas é melhor, sabe? Eu acho que assim, por exemplo, quando eu entrei lá, a gente faturava um valor X. Quando eu entrei, eu comecei a identificar esses problemas, eu caí em 70% do faturamento da empresa. Eu desliguei muita coisa, a gente teve que reformular toda a tabela de preço. Você deu um passo para trás, para dar Exatamente. 3 para frente. Aí a gente voltou, óbvio, com a anuência da diretoria, né? Então assim, a gente despencou a operação, né? Assim, aí foi um caos, assim, porque assim, logística toda, tipo,
cadê os pedidos? Pelo amor de Deus, vou ficar sem emprego, não sei o quê, né? Uma loucura, assim. E aí eu falei, não, calma, gente, faz parte do processo, né? Assim, as mudanças são dolorosas, mas necessárias, Eu falo isso pra fazer omelete, tem que quebrar os ovos, né? Nossa. Eu nunca comi de quebrar os ovos. Essa é a frase da minha vida. Faz parte, né? E aí, assim, aí os meus parceiros, principalmente o meu integrador, ele é gente boa, assim. Aí ele fala pra mim, você foi louco, né? Eu falei, cara, precisa, cara. Né? Assim, o cara me contatou pra eu fazer o que eu sei. E o que eu sei assim, olhar números e ver que tá errado. Então, eu não posso ser cego e continuar, né? Só pra... Porque, assim, hoje em dia, faturamento é ego, né? Pra muita gente, assim. Então, tem muita gente que vende curso aí por causa de faturamento, né? Então, assim, minha operação vende X milhões. Só que, assim, eu vou em evento direto aí, eu escuto, minha operação vende X milhões. Compra meu curso lá que eu vou te ensinar como você chegar no primeiro milhão. Mas qual a tua margem, né? Como que você tá... Cadê seu lucro? Então assim, eu não... Qual que é o seu EBITDA? Então eu não fico olhando muito isso, assim, eu sou zero ego, assim, zero. Então, assim, eu desci pra depois, e agora, assim, a gente... De quando a gente caiu, assim, no menor faturamento pra hoje, a gente tá... Cresceu quase 300%. E eu tô quase no mesmo faturamento que eu tava quando eu entrei. No azul, com metade, assim, eu tive que reduzir a equipe também, né? Então, assim, porque assim, eu comecei a focar muito em full, né? Tanto do Mercado Livre, da Amazon. E isso te dá um respiro operacional, porque você não precisa ter dezenas de pessoas empacotando o produto. Então, assim, isso te ajuda, assim, óbvio, tem um custo. Te dá uma agilidade muito boa. Entrega rápida, tudo, né? Exatamente. Pro consumidor é bom também. E assim, ele te ajuda, porque assim, hoje a folha salarial é forte, né? Pesado. Então, assim, quando você começa a fazer a conta do quanto você paga pro full e o quanto você pagaria numa equipe interna, é muito mais vantagem você ter o full. Muito mais. Sim. Né? Então, assim, e aí também vai naquela questão de ego, né? Eu não preciso ter 50 pessoas na minha operação, eu posso ter 10, né? Então, assim, e é mais ou menos a lógica que eu trabalho hoje lá, né? Então, assim, pra que eu preciso de 5 analistas de marketplace, sendo que uma dá conta e é isso, sabe? Assim, eu acho que hoje as empresas precisam de mais maturidade para entender que, assim, você consegue fazer o que você faz gastando muito menos, sabe? E aí você consegue ter uma saúde, você consegue injetar mais em outros canais, né? Então, assim, eu reestruturei tudo, por quê? Porque eu precisava potencializar o meu e-commerce. E eu não tinha mais dinheiro para eu investir. Por quê? Porque eu já estava no limite do meu investimento mensal ali. E aí eu falei, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar. Eu vou tirar do quê? Cortei agência, cortei plataforma, reduzi folha, e foi isso. E aí, e agora, acho que o mês que vem eu já começo a dar uma equilibrada, e aí eu vou começar a jogar mais em mídia ali, e outras estratégias, pra gente poder potencializar o e-commerce. A de influenciador, né, a gente tava falando, foi uma novidade que você trouxe, a gente tava muito aqui debatendo, né, tipo... existe um ROI ou não? É um topo de funil, né? Porque eu não sei, eu pelo menos assim, eu vejo muito influenciadora, eu não clico e compro na hora. Sim. É uma coisa que passa 3 meses, eu tô lá na loja, olho e falo, aquela marca tal, e aí compro. Sim. Não tem como medir isso. Não. Né? Eu vejo muito como faz parte da jornada, mas eu vejo muito influenciadora hoje como branding awareness mesmo. Eu também. Eu acho assim, se você quer fazer uma ação de venda mesmo, pega afiliado. Sabe? Mas esse afiliado de nicho. Sei lá, dá uns cupons. Você vai pensar, sei lá, esse mundo de beleza. Você vai falar, tipo, sei lá, tem 50 meninas muito fortes. Pega, sei lá, a gente, né, tem vários parceiros aí que trabalham com afiliados e muito próximos dessas meninas. Sim. Então pega, sei lá, 10 meninas dessas, faz um almoço com elas, dá brinde pra elas, trata elas ali. E elas vão bombar o grupo delas do Instagram, do WhatsApp, do Telegram e tal. E aí você vai trazer conversão. Ou então você investe, sei lá, em perfis tipo aqueles achadinhos, aquelas coisas. Aquilo traz conversão. Sim. É pra venda. Sim. Agora, a influenciadora é criar o desejo, o posicionamento de marca. Então, assim, você coloca o cupom. Eu também tenho experiência com globais maravilhosas. Que não vende. A gente vendeu R$300 no dia.
Gente, R$300. O meu ticket do site é mais que isso. Então, eu falo, gente, até o pedido que foi feito foi menor do que o ticket médio do site. É triste isso, né? E você vê alguma... E aí, quando você faz ação com essas micro-influenciadoras ou focadas em afiliação e tal, porque elas são focadas em venda. Sim. Então, você vai ter mais conversão. Eu acho que também não dá pra colocar todo mundo no mesmo bolo. Tem algumas influenciadoras que trazem uma conversão, sim. Sim. Mas talvez não paga. O ROI não é positivo. Tipo uma Valquíria da vida, né? Tipo uma Valquíria da vida. Tipo uma Virgínia. Virgínia, né? Virgínia. Mas depende muito, assim, sabe? Eu acho que... Aí você paga quem faz bem 200 mil pra ela e vende 10 mil. Aí você fala, nossa, vende Quem faz legal essa parte de afiliados é tipo Renner, C&A. Eu vejo eles fazendo, né? Muito. Qualquer menina que você tá vendo no TikTok tá lá com o cupom dela próprio, vendendo. Eu acho isso bem legal. A Oceane tem feito. Muitas marcas aí têm feito. Faz parte da estratégia, faz parte. É isso. Mas se você achar que eu vou pagar 200 mil num post e vai retornar um ROI interessante em cima disso, eu acho que ainda é romântico, sabe? Não é romântico. Não volta. Estratégia é outra. É outra coisa, assim. Mas sabia que eu acho que as micros são melhores do que essas maiores? Pra conversão, sim. Porque o público dela é muito mais engajadinho ali, né? E tem bem mais resultado, assim, do que, né? Por exemplo, a gente, na época que eu tava na sala online, a gente chegou a trabalhar com uma influenciadora que falava de lifestyle, vida de mãe, etc. A gente pagou, acho que foi 60, 70 mil num post. E assim, eu já achei um absurdo, né? Porque eu falei, isso em mídia ia, vender horrores. Sim, ia vender muito mais. E aí, assim... E aí, não vendeu nada, tipo... Deve ter vendido, sei lá, R$1.000. Nem isso. Caramba. Não, e eu vejo muita gente falando assim, não vou fazer mais influenciador porque, olha, não vende nada. Mas é porque a sua estratégia não tá batendo, né? Tipo assim, a influenciadora não é pra vender, não gente. Não é pra vender, exatamente. Tipo, ela, na verdade, ela faz parte da jornada, mas não é fundo de funil. Isso, né? Isso. Não é uma estratégia de fundo de funil. Isso. Pelo menos as minhas experiências, né? Pode ser que a gente converse com alguém que tem outra experiência, mas pelo menos que eu tenho conversado de mercado é isso. Algum teste de live commerce? Você acha que não é legal? Eu comecei via Marketplace. Então, na Shopee? Na Shopee. Eu faço na Shopee. Funciona, falaram que é bacana. Então, assim, aí entra também a questão. Eu acho que o Brasil ainda tá começando. Então, assim, pra venda, não. Pra venda... Tipo, ROI. Mas vocês fizeram eles produzindo ou vocês fizeram? Eu mesmo. Ah, vocês fizeram. Eu mesmo ali. Você vendendo? Eu vendendo. Que legal. Olha. E assim, assim... ainda não vendeu o que eu esperava, né? Assim, eles apostam muito nisso, né? Mas tem coisa que tem que ser uma constância também, todo dia ali, né? Falando, toda vez ali falando. Mas eu quero começar a fazer no Instagram, também já tá dentro dos planos ali, começar a fazer no Instagram, TikTok. Vocês estão no TikTok, não? Estamos. Mas... a gente começou a trabalhar o TikTok agora. E aí, assim, eu vou começar a injetar a mídia também no TikTok. Mas quem que faz, assim, o vídeo? Vocês têm, tipo... a gente mesmo. Ou, tipo, marketing ali? A gente lá, a gente cata a câmera, vai pro CD. Que legal. A gente tem um estúdio lá, a gente vai pro estúdio e grava entre a gente lá, sabe? É bem... zero custos. É isso, sabe? Caseiro. Porque, assim, as pessoas hoje, elas precisam... os trabalhos precisam ser mais humanizados. Então, você precisa trazer mais, assim, você, mais pessoa. Esse negócio de muita produção, estúdio e mega... não, as pessoas não querem isso. Né? Tanto que, assim, as pessoas querem ver você, como que é o seu dia a dia. Ainda mais o seu tipo de produto. Exatamente. O público. Eu vendo o produto que é do dia a dia. Eu vou... sabe, fazer uma mega, uma produção lá, precisa, né? Elas querem ver ali, o meu produto é produto para casa, cozinha, lavanderia, quarto, elas querem ver isso, elas querem ver como que é a casa antes e depois, elas querem ver como que fica organizadinha a comida, elas querem ver os brinquedos ali das crianças. Sabe o que eu acho que seria um nicho legal para vocês fazerem parceria? Com essas personal organizer. A gente tem. Tem? Super. Decoradora, arquiteta, sei lá. Eu tô criando não sei se eu vou falar. Eu tô criando um projeto de... como se fossem as embaixadoras. É isso. Eu acho que tem que ter. E aí eu vou... assim, eu tô pra dar o Go Live na minha nova plataforma, né? E aí eu já vou criar uma área... pra elas. Só pra elas. Então vai ter os produtos de indicação delas. Uma curadoria ali. Super então, legal. E aí na home vai ter, assim, a fotinho delas, os indicados pela fulana. Aí vai ter lá.
Faz todo sentido isso. Então, assim, aí eu vou pegar algumas... a gente tá com duas personal e 2 influencer. E aí a gente vai começar ali. E aí, assim, é o que eu falei pra gente do marketing. Esquece conversão. Eu falei, me dói isso. Me dói. Dói. Pra gente que trabalha com dados, dói, né? Assim, esquece conversão. Vamos focar em topo de funil. Eu preciso, assim, é o que eu sempre falo pra minha equipe de vendas lá. Pra você vender, você precisa alimentar o topo o máximo possível. Senão a conta não vai. Não adianta você querer vender 1 milhão se você não tá trazendo ninguém pra conhecer sua marca. Vocês fazem também aquelas linhas, tipo, temáticas, sei lá, da Frozen, do Mickey, não? Não, licenciados, né? Isso é legal também. A gente tá estudando algumas coisas aí, mas assim... Você pega um nicho de pessoas fanáticas pelo personagem. Mas é caro isso, viu? É caro. Você tem uma quantidade collab, mínima. Né? Tipo collabs, assim, com, sei lá, bem caro, você tem que pagar a licença da marca. Aí você tem uma quantidade mínima, aí você tem que colocar um dinheiro lá para uso. É bem puxado, tem assim. Tem que produzir muito para diluir o custo, né? Do licenciado. E assim, e como tudo lá é muito calculado, então eu acredito que não tão cedo isso. Mas é um caminho legal, né? É legal. Se for pensar. É legal. É legal. Porque você traz já uma autoridade ali de alguém pra dentro da marca. Sim. E você usa a força que a marca tem, né? Que aquele produto ou aquela personagem tem. Né? Então, a gente tem uma concorrente nossa, que acho que é uma das maiores, que ela faz muito isso, né? Então tem todos os personagens Disney. Então... acho que até me veio o nome aqui. Não vamos falar o nome, mas me veio o nome dessa concorrente aí agora. Engraçado isso, né? A gente começa a falar e a gente começa a ver uma marquinha. Não, utilidades domésticas tem muito, assim, ainda mais linhas infantis e tal, tem muito licenciado e tal, porque criança gosta, né? Adora. Você acha que vai vender o quê? A mãe vai comprar o quê? Um pratinho do personagem da Disney? Ou vai comprar um pratinho sem nada? Se tiver os dois na prateleira, ela vai pegar. Nossa, minhas sobrinhas já pedem o copinho da Minnie, qual copinho? Não, minha filha eu tenho uma de cada personagem lá, o copo. Cada dia ela fala, eu quero o da Frozen, quero da não sei o quê. É assim. É um público muito legal. É legal isso. O Diego, e quando você entrou, já tinha um time lá, né? Já. E aí a gente falando um pouquinho aí de liderança, como foram os desafios, assim, de você entrar, ter um time novo, você teve resistência das pessoas, você não teve, tinha uma expectativa muito grande pela sua entrada, como que foi lidar com esse novo time, reestruturar isso? Porque acho que tem várias pessoas que passam por isso, né? Sim. Quando a gente entra numa empresa nova. Conta um pouquinho da sua experiência e o que você achou que foi importante, ações que você implementou e tal, que foram importantes. Assim, eu falo que assim, o mais difícil é você lidar com pessoas, né? Eu acho que é o mais difícil, assim. Porque você tem que entender como que é o perfil dessa pessoa, tem que dedicar um tempo, que ela gosta. Tem pessoas que funcionam bem com cobrança, tem pessoas que não. Então, assim, você tem que fazer essa leitura para você não ter atritos, né? Então, assim, e eu, no decorrer da minha vida profissional, eu sempre analisei muito isso nas pessoas que me lideravam. E eu sempre falava, a pessoa não tá entendendo, sabe? Às vezes eu olhava assim, isso não deu certo, ó, tá vendo? A pessoa não gostou, ou até mesmo comigo, não gostei que falou assim comigo, sabe? Tipo, então assim, eu sempre procuro, antes de eu chegar já metendo o pé na porta, assim, eu sempre gosto de ir com calma, sabe? Me tornar um amigo, para depois você começar ali a explorar e tirar o melhor, né? Quando eu entrei assim, eu percebi que as pessoas que estavam lá não tinham muito informação das coisas, né? E assim, isso é muito ruim. Como que você vai Tava no escuro. Pedir pro seu time vender mais, se dedicar mais, se eles não sabem nem pra onde tá indo. O que tá acontecendo? Ela só sabe aquela tarefa, a rotina dela. Tarefeiro. Né? Totalmente com a viseira ali. E aí, assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com todo mundo e eu abri todos os números. Puxei um histórico anual e eu falei, gente, a gente hoje tá assim, a gente vai cair, mas eu preciso chegar nesse, definir 3 metas de faturamento. Falei, eu preciso que vocês me ajudem a gente atingir esse número. Beleza? Beleza. E todo mês eu faço reunião, faço uma coisa muito importante, feedback.
Muito importante, assim. Isso é uma que frequência? Você tem uma coisa mensal. 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 Com cada um. E aí é tanto assim, deles pra mim, quanto eu pra eles. Legal. Então assim, eu sempre falo, esquece que eu sou o seu chefe, me esquece, finge que você não tá me vendo e abre o coração, pode falar. Se eu fui péssimo com alguma coisa, se você não gostou do que eu fiz, pode falar, eu não vou te mandar embora, pode falar, na verdade eu vou te agradecer, porque assim, a gente é humano e a gente erra, né? Então assim, eu tento sempre trazer isso para eles. Uma liderança de transparência e confiabilidade. Total. Isso foi o que você teve na prática como aprendizado? Não? Engraçado, né? Fazer diferente. Não, assim... Às vezes a gente aprende com exemplos ao contrário, né? Não quero ser desse jeito, Total, né? assim, eu tive líderes, assim, que, sabe, me deixavam muito para baixo, assim. E eu falava, sabe, não é isso, não é assim que tem que fazer, sabe? Você tem que fazer isso aí, assim. E aí eu, assim, hoje, assim, eu tento, às vezes por causa da correria, às vezes não dá. Mas com quase todos os meses eu faço essa reunião de feedback com eles. E todos os meses eu faço a reunião mensal de números, apresentando... Eles sentirem parte desse todo, Exato, né? Tá todo mundo engajado por um resultado, né? Porque senão as pessoas... Como você vai... Qual o propósito, né, dali? Se dedicar por algo que você não sabe o que tá acontecendo. Isso. Né? Então, assim, o feedback que eu tive era... o antigo gerente passava tudo para uma pessoa só, que era a pessoa de confiança, e assim, e as outras não sabiam. Eu falei, não, gente, vocês têm que saber de tudo. Sim. Até logística, sabe? Eu vou lá, compartilho com eles. Ó, gente, fica calmo. Desde o assistente até o coordenador ali, que a gente vai com você. Todo mundo. Então, assim, todo mundo tem que ser parte daquele projeto. Se sentir, né? Senão, não adianta. Porque se você tiver uma pessoa que tá remando ou que não tá remando, o barco vai demorar mais pra chegar, né? Então... É tão difícil quando você tem um time que você não pode confiar nas pessoas, gente. Eu falo, horrível, você tem que ir gerando, né, autonomia, porque senão você vira uma microgestão, aí você não anda o tanto na velocidade que poderia. Isso. Né? Então, assim, eu falo muito que a gente dá autonomia e a autonomia vem com responsabilidade. Sim. E aí você sente se aquela pessoa responde dessa forma ou não. Sim. Você mostra a expectativa da empresa, né? Porque eu vejo que às vezes a gente fala muito como se fosse a gente, né? Mas não é a gente é só um porta-voz da empresa. Isso. Né? Então, eu falo muito assim, quando eu vou fazer feedback, eu falo, o que a empresa espera de você isso? Né? Tipo, não é a Priscila pessoal. Eu gostaria que você fizesse isso, que a gente chegasse em tal resultado. Não, é a empresa. E a gente faz parte de um todo. A gente só passa a informação, né? A gente é um facilitador. É isso, né? É isso que eu falo. A gente organiza o negócio, a gente vai, tá desviando pra esse lado aqui, galera, vamos pra lá. Então, é isso que eu falo. Mas eu falo assim, eles que fazem o negócio. Exatamente. Eu falo que o gerente, o diretor, sei lá. O líder, né, de forma geral. Ele tem que ser um facilitador. Né? Então, assim, ele tem que ajudar as pessoas a desenvolverem um trabalho e chegar no número. Né? Então, assim, como? Buscando até, sabe, café, coisas bobas, assim, que você acha que não é. Sabe? A pessoa tem que se sentir confortável, né? A pessoa tem que se sentir importante, né? Se sentir ali que, putz, ó que legal, carinha. A pessoa se preocupou, porque antes eu tinha que andar a empresa toda pra tomar um café, não, agora tem aqui do meu lado, eu consigo pegar aqui, isso aqui é umas coisas bobas, sabe? E o sistema, sabe? Eu sempre procuro assim, e aí? Que tem algo a melhorar na parte de tecnologia? Tá tudo certo? Né? Então eu sempre procuro, porque assim, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que quem tá mexendo acha, né? Então assim, pra mim tá tudo certo a operação. Pedido desce, faturado, despachado, perfeito. Só que assim, quem tá operando ali tá tendo alguma dificuldade? Tá tendo que refazer um trabalho? Exatamente. Então, você tem que sempre entender isso para você poder melhorar, né? Então, por exemplo, quando eu entrei lá, a gente tinha muitas coisas que não estavam integradas, né? Marketplaces, a loja mesmo, não tinha integração. Então, era tudo manual. Catava o pedido e aí imputava o pedido no RP manualmente. E eu falava, gente, quanto tempo vocês estão perdendo para fazer isso? Não, tem que fazer a integração, né? E aí eu fui, integrou, e assim, hoje eu tenho 50% da minha equipe fazendo praticamente a mesma quantidade de pedidos do que nós tínhamos com o dobro de gente. Então, ganhou eficiência, né? Já entendeu? Então, isso comigo também. Então assim, são coisas... Eficiência, exatamente. São coisas isso, né? pequenas, assim,
Isso é o papel do líder também, né? É direcionar pessoas, cuidar das pessoas e apontar essas melhorias. Exatamente. Porque, você é líder porque você tem um know-how muito maior, você tem uma visão mais 360, você passou por várias experiências. Você já apanhou bastante. Você já olha, você sabe fazer as perguntas certas, apontar onde pode dar Exatamente. o problema. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, é um facilitador do negócio. Tem que ser. Seu desafio esse ano, então, é escalar. É escalar agora, Tem quanto tempo que você tá lá, Diego? 1 ano. Você gosta bastante de desafios. Muito. É muito recente, assim, você fez a base. O Diego me confessou aqui nos bastidores que amanhã ele vai fazer, como que é o nome do negócio? O Bravos. Sabe aquela corrida que tá no obstáculo? Eu gosto muito dessas coisas de competição, legal, né? De esporte, assim. Desde pequeno você acha que você foi assim, competitivo? Eu já joguei bola, já nadei, já andei de bicicleta, já fiz tudo assim. Então eu gosto muito. Eu acho que o esporte ajuda muito. Muito, né? Disciplina. Tanto que você vê assim, os maiores líderes são sempre engajados com maratonas, com triatlon, com, né, você vê, porque isso tá na essência, né? O líder, assim, ele tem que ser uma pessoa que busca desafio, que busca crescer, né? Que busca ganhar do outro, tem que ser assim, né? Então... E a coragem de se desafiar, né? Exatamente, né? Eu tô voltando de lesão agora, e assim, eu tive 2 meses pra me preparar. Aí você vai olhar, assim, a orientação que eles passam lá, assim, você tem 6 meses, mais ou menos. Aí você foi... E aí, não, vamos embora. 40 dias, acho que dá 40 dias de preparo, assim. E nem vou fazer o meu melhor, né? E assim, e nem vai ser um... Eu não... A gente tem que... É o que eu falo, fazer mais com menos. Então, assim, eu não preciso de 6 meses. Eu vou fazer com 40 dias. Então, assim, Talvez se esperasse 6 meses, você ia ter uma entrega melhor? Talvez, mas hoje eu acho que... Sim. E pra mim vai ser um baita desafio, porque eu tô voltando de lesão, tô começando agora, então assim, se eu conseguir concluir, tá ótimo. Aí no próximo eu vou pra ganhar. Exato. Mas sabe que eu acho que isso a gente pode traduzir pra negócios mesmo? Porque eu falo assim, sei lá, às vezes eles falaram 6 meses como uma média. E eu falo, muitas vezes a gente vê as coisas como média, né? Assim, a gente você traz pra tua realidade, pra tua realidade, 40 dias tá bom. Ainda, e às vezes você fala, por quê? Eu não quero ser um mediano, né? Na média. Mediano. Eu quero ser melhor. Exatamente. E aí, se a gente acredita que a gente pode ser... É impressionante como os resultados vêm diferentes, gente. A gente tem que olhar a média. É isso aí. Eu não quero ser na média, né? Eu vejo muito isso pra negócio, assim, sabe? Eu acho que em várias coisas, assim, a gente traduz dessa forma. É até engraçado. Eu fui no nutrólogo esses dias. Aí falei, vou retomar meus treinos. Eu tava numa época muito intensa de trabalho. Mas aí ele olhou meus resultados de exame. Eu falei, tá tudo bom, né? Ele, não tá tão bom. Aí eu falei, nossa, mas tá tudo dentro do negocinho lá. Ele... Isso aqui é a média da população. Mas pra você, pro estilo de vida que você tem, essa vitamina aqui tem que estar em tanto, não na média. E aí, gente, isso eu refleti tanto essa semana sobre isso, sabe? Da gente não estar ali igual todo mundo, parar né? De Às vezes a referência, mas a gente faz outros, muita referência com os outros. Com a régua dos outros. É isso aí, não pode. A gente tem que ter a nossa régua. Sim, exatamente. A gente se desafiar em cima do nosso desafio, não dos outros, exatamente. Perfeito. É isso. Olha, adorei, papo. Foi ótimo, Diego. Muito bom, gente, né? Chegando aí ao fim, mas fique à vontade para voltar, você tá super convidado, né? Super convidado aí pra nossa sala de importante, né, a gente bater um papo assim. Eu acho que a gente precisa de mais conteúdos assim, né? Eu acho contribuir para as pessoas que às vezes estão lá em casa, sem ser aquela coisa forçada, né? Então, assim, eu acho que tem que ser assim, falar a verdade, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas que falem a verdade nesse mercado, assim. Totalmente. Porque o que eu mais vejo é... Contar história bonita, não, né? Trazer um número legal. É difícil, é duro, gente. Dá medo, não é? Todo mundo só fica vendo o faturamento lindo lá e não sabe a dificuldade que é, os desafios e como enfrentar os desafios, né? Sim. E às vezes a gente não tem, nem todo mundo tem tanta oportunidade de conversar com tantos líderes, sim, né, que estão construindo operações, ou construíram, que tem uma bagagem. Sim. Né, eu falo muito com meus mentorados, assim, eu falo, gente, entra no LinkedIn, marca
marca café com as pessoas, tenta, né? Mas, por exemplo, o podcast é uma coisa que você pode estar indo pro trabalho ouvindo. Sim. E é como se a pessoa estivesse aqui batendo um papo com você. É isso aí. Né? Então é uma oportunidade super legal. E aí, tipo, a gente agradece você também, a sua disponibilidade e tal, por estar aqui contribuindo. Legal. Com certeza. Né? Legal, foi uma honra. Uma inspiração para todo mundo. Sim, foi uma honra participar. Obrigado pelo convite. Obrigada. E depois você vem contar pra gente os próximos passos. Vou contar. Que muita coisa boa ainda tá por vir. Vou contar. Né? Ajeitar esse WhatsApp aí que vai voar. E contar sobre esse projeto aí de televendas. Esse foi mais um episódio do Líderes Digitais. Sigam a gente. Né? Compartilhem aí, divulguem pros amigos, assistam, a gente já tem aí mais de uns 20 episódios aí, né? Chama a gente para dar feedback, LinkedIn, Instagram, o que for, o que vocês querem ver, o que vocês estão achando. Toda sexta-feira tem episódio novo, Spotify, YouTube e nas outras plataformas também. É isso aí. É isso aí. Até Obrigada. a próxima. Até mais. Aê! Ó, cravamos uma hora. Eu falei que eu perguntei aqui no grupo pra ele, a hora que eu vi que o